Boa noite, queridos. Graças a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre bom estar aqui. Estava pensando ali, pela primeira vez, há uns anos atrás, aqui tudo começou, né? Graças a Deus por isso, sempre estar aqui com vocês é um motivo de alegria. Estamos de férias e sempre continuamos de vir. Tem um tempo com essa amada igreja. E aí, de vez em quando, irmãos, nos dá o privilégio de poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do nosso maravilhoso Deus. Então, graças a Deus por isso. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor nessa noite para o livro do profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Teremos todo o capítulo nessa feira. Isaías 8 diz assim a palavra do Senhor. Isaías 8, verso 1. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maé Salau Hasbaz, como testemunhas fidedignas. Chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maé Salau Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó irmãos. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chame conspiração aquilo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço, armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns, consultem os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Vamos orar.
Soberano Deus, mais uma vez, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de termos a Tua palavra ao nosso alcance. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça. Teu Santo Espírito abriu o nosso entendimento. O Senhor nos fez enxergar a nossa condição pecaminosa, a necessidade do Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. E hoje nós podemos ler e entender a Tua palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que exorta, essa palavra, Deus, que nos permite conhecer ainda mais o Senhor, a Sua grandeza, o Seu caráter, o Seu projeto, o Seu plano e a forma maravilhosa com a qual o Senhor decidiu se relacionar com a Sua obra criada. Pedimos neste momento auxílio mais uma vez do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la, para que possamos, ó Deus, nos apropriar dela e assim então vivermos, ó Deus, o que o Senhor tem para nós por meio das Tuas Sagradas Escrituras. E que assim possamos confiar no Senhor, que assim possamos viver uma vida distinta daqueles que não vivem temendo e confiando no Senhor. E que dessa forma o Teu santo nome seja engrandecido na vida de cada um de nós, na vida desta igreja. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê o entendimento, a concentração necessária para podermos entender a Tua palavra. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, temos aqui um texto no início do livro do profeta Isaías, um livro grande. E a partir do capítulo 7 do livro, Isaías vai começar a falar muito sobre a confiança em Deus. E aqui no capítulo 8, a partir do versículo 11 até o verso 22, que será o nosso texto de ênfase nessa noite, nós vamos perceber mais uma vez Deus se direcionando ao seu remanescente fiel. Aquele grupo de pessoas que faziam parte do seu povo e que ele tinha uma mensagem específica para essas pessoas. O povo estava vivendo um tempo difícil. Havia um homem no poder, Acaz, e ele estava depositando a sua confiança não no Deus de Israel, mas ele estava mais propenso a confiar em um outro povo que tinha um armamento bélico muito melhor do que o povo judeu, um povo que, ao ver deste líder, poderia trazer a solução que o seu povo tanto necessitava. Então, ao invés de confiar no Deus de Israel, no Deus do povo, dos judeus, ele acaba confiando nos assírios, na Síria. E aí então Deus traz essa mensagem para esse povo. E a mensagem que a gente percebe a partir do versículo 11 é muito clara. E ele diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim. E a ideia de uma mão forte sobre ele, imagine Deus, certo? Deus segurando aí no colarinho do profeta, certo? E levantando ele de uma forma muito enfática, muito incisiva, muito dura, ele transmitir essa mensagem. Então essa ideia de uma mão muito forte, muito resoluta aqui neste momento. E ele diz o seguinte: e ele me advertiu o quê? Que eu não andasse pelo caminho deste povo. Que caminho é este que este povo estava andando? Ou que esse povo estava propenso a andar? Nós percebemos que no versículo 12, ele vai começar a dar algumas características da forma como o povo estava vivendo, como eles estavam aí conduzindo a sua vida. E ele diz: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Então, da mesma forma que o povo, ou o líder ali olhava para a Síria, por exemplo, e via ela como um inimigo terrível, ela queria se aliar para que ali não se tornasse mais um inimigo, mas que houvesse uma harmonia e eles fossem livrados. E aí, diante de todo esse cenário de perigo, não é, de dificuldade que eles estavam enfrentando, havia muitas especulações. E a ideia de conspiração aqui, como está na minha versão, eu estou aqui lendo na versão NAA,
a ideia de uma maquinação humana, de algo que é simplesmente arquitetado pelo ser humano. E aí eles começam a fomentar algo, a um burburinho ser ali fomentado, coisas começam a ser ditas, expectativas começam a ser compartilhadas, e aquilo começa a gerar medo, e aquilo começa a gerar um temor, um pavor naquelas pessoas. E esse povo estava vivendo nesta situação. E Deus já chega para o seu remanescente e diz logo: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Qual é a ideia? Quando a gente volta um pouquinho aí e lê o verso 9 e 10, isso vai ficar um pouco mais claro para nós. Que Deus vai fazer uma distinção muito clara para este povo. O que está acontecendo está no controle de Deus. Se vier a Síria, lembre-se que por trás deles terá Deus. É o projeto de Deus que está sendo conduzido. É o Deus soberano que está controlando a história. E aí, no versículo 9 e 10 ele diz: fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem os seus projetos, mas eles vão ser frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, por que temer? Por que cair na conspiração humana? Se o Deus Todo-Poderoso está a nosso favor. E essa é a ideia. Então nós percebemos que a razão porque os planos das nações vão ser frustrados é que eles estavam se alicerçando e se acomodando em pressuposições erradas, equivocadas. E o próprio povo do profeta Isaías estava começando a se familiarizar com essas ideias, a namorar com essas ideias. Ideias erradas de um projeto errado, colocando a confiança onde não deveria se colocar. Portanto, a ordem é muito clara: não siga o caminho deste povo. Não siga o caminho desse povo. Um caminho de incredulidade, um caminho de medo, um caminho de desconfiança, tanto de Acais como de todo o povo. E aí você pode ler os textos anteriores do livro do profeta Isaías, que você vai perceber o que estava ali contextualmente acontecendo com bem mais detalhes. Por que Deus está falando para Isaías que ele não deve viver como aquele povo vivia? Por quê? É porque ele não deve se identificar com as mazelas, com as angústias, com as aflições desse povo? Deus sabe que o medo, quando ele chega na nossa vida, ele vai nos movimentar. O medo, quando ele está associado à ansiedade, ele leva a mim, a você, ao desespero. E o desespero leva à desesperança. E aí, nesse desespero, é quando o ser humano recorre àquilo que é desumano. Sabe quando nós negociamos aquilo que é inegociável? Mas pelo fato de eu estar com medo, no desespero, eu começo a negociar os meus próprios valores. Porque o desespero é exatamente a incapacidade de ver a outra alternativa que está ali escancarada na nossa frente. E aí eu me vejo obrigado a concordar com coisas que normalmente eu não concordaria. Se você parar para pensar, você vai notar que os seus medos acabam movimentando você. Ele movimenta a sua agenda, ele movimenta os seus hábitos, ele movimenta as minhas e as suas prioridades, ele movimenta os nossos investimentos, ele movimenta os nossos relacionamentos, ele nos movimenta. A questão para nós é: qual é o nosso medo? Qual é o seu medo?
Nós precisamos pensar nisso, e aí nós vamos perceber como isso está se refletindo nas nossas vidas. De que nós temos medo? Medo de perder a qualidade de vida, talvez. Talvez o medo de ser visto por quem você de fato é. Inúmeros medos eu poderia listar aqui, infindáveis. A grande verdade é que os nossos medos, se eles não forem administrados, eles vão ser os nossos verdadeiros condutores. E isso é muito importante para Deus, isso é muito importante para nós. Porque os nossos medos vão revelar os nossos ídolos. Os nossos medos vão revelar os nossos ídolos. Aquilo que nós temos medo de perder, aquele relacionamento, aquela pessoa, aquela condição. E aí a nossa vida começa a tomar uma forma muito específica. E aí nós começamos a tomar iniciativas, decisões, com base nisso, com base nesses medos. Nós tentamos controlar aquilo que é incontrolável. Tentamos controlar as nossas próprias relações, controlar uma série de coisas, porque o medo é exatamente isso. O medo é quando nós nos damos conta que não conseguimos controlar o que temos à nossa volta, que algo foge do nosso poder. As nossas ferramentas, elas não são suficientes. E aí bate o desespero. Deus pede para Isaías para que ele não dê atenção às conspirações, porque essas conspirações, elas vão promover pânico na população. E não há necessidade para isso. Não há necessidade para ter medo. Porque Deus está no controle. Deus é o Deus deste povo. Deus é o Deus do povo de Israel. É fato. Esse povo estava longe do Senhor. Estava distante. A Assíria é um objeto de confiança do rei e do povo. Mas esse povo está longe de Deus. E aí eles começam a usar de desculpa a artimanha, a conspiração que estava sendo criada. Ou seja, a leitura que eles estão fazendo agora da realidade não considera Deus. Parece que Deus ficou no cantinho lá guardado e ele não está sendo mais considerado. Essa é a leitura que aquele povo está fazendo nesse momento. Eles não percebem que Deus está agindo ali. E sem Deus, eles estão tentando interpretar a vida. Como se resolve as artimanhas da vida? Como se resolve essas conspirações humanas? Com métodos humanos? Os incrédulos aqui trabalham a mente para encobrir o que é claro, o que é evidente. É muito curioso como a gente vai perceber isso aqui. Nós vivemos hoje um momento complicado da história da humanidade, e acredito que muitas dessas conspirações estão sendo criadas. Há muitas pessoas, na verdade a gente antes mesmo disso, a gente já vivia baseado muitas vezes em um castelozinho que a gente cria de ideias. A gente acha determinadas coisas e começa a viver baseado naquilo. Daqui a pouco o castelo de cartas cai, aí a nossa vida... Mas era tudo, isso é muito comum para nós, muito comum. Somos experientes nisso, em criar ideias, perspectivas, resoluções, em coisas que a gente não tem convicção, que a gente não tem certeza, que a gente não conhece. O momento que a gente está vivendo aflorou isso no sentido. E muitas coisas são especuladas, são ditas, são faladas. E nossa tendência é ir tentando seguir cada especulação e cada conspiração dessa que é feita. Há pessoas que não tomam vacina, há pessoas que tomam, há que vacina criança, há que não vacina. E elas vão indo. O anticristo já está aí. E as conspirações, elas surgem e vão indo e vão levando as pessoas. E é curioso como isso faz sucesso. Por que isso faz sucesso? Porque o ser humano, ele gosta daquilo que é místico, daquilo que é obscuro. Ele não gosta daquilo que é claro.
Ele não gosta daquilo que está ali, escancarado na cara dele. Ele tem que ter algo que está escondido, algo que tem um quê de mistério. E a gente percebe isso aqui nesse texto. Ele diz: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Verso 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Aí ele diz: Ele será o santuário para vocês. Mas lembre-se que Ele vai ser a pedra de tropeço. Ele vai ser a rocha de ofensa às duas casas de Israel. Ele vai ser laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Aí ele diz assim, verso 15: muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Eles serão enlaçados e presos. Aí ele diz: não deem atenção a essas conspirações, coisas que não estão claras, que estão sendo criadas. Quando ele chega no verso 16, ele diz: pelo contrário, guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. A quem eu vou ouvir? A lei. E a ideia de lei aqui não é simplesmente de um código de regras, às vezes na Bíblia aparece assim, mas a ideia aqui é de instrução, não é? A lei do Senhor como instrução. E ele diz: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Aí ele vai dizer uma coisa muito curiosa no verso 17, que ele diz: esperarei no Senhor, que demonstra o seu rosto brilhante, que faz resplandecer o seu rosto sobre nós. É isso? Não. Que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A Ele aguardarei. Percebe que Deus está com o rosto virado. Deus nesse momento não está sendo favorável ao povo. Deus não está sendo bondoso para com o povo, porque o povo vive na incredulidade. O povo vive na desconfiança. O povo vive trocando Deus por qualquer outra coisa. E o rosto de Deus está virado para essas pessoas nesse momento. Mas ele diz: mas mesmo assim, a Ele aguardarei. Eu esperarei no Senhor. E aí então nós temos o verso 18 que ele diz: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Que filhos? Não falou de filho nenhum aqui no início do capítulo 8. Ele fala de filhos que vão nascer. E é uma conexão com o que ele disse no capítulo 7, sobre o descendente da mulher. E aí ele diz assim: os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médios e os adivinhos. Olha agora. Aqueles que fazem conspirações, daqui a pouco eles vão chegar para vocês e vão falar: procure os médios, procure os adivinhos, procure saber aquilo que não está claro, procure saber aquilo que está escondido, aquilo que não está revelado. Consulte os médios, os adivinhos, que sussurram, que murmuram. E aí ele diz, de forma até irônica, no final do verso 19: será que um povo não deveria consultar o seu Deus? É a favor dos vivos que eles vão consultar os mortos? E mais uma vez ele fecha a ideia dizendo: à lei e ao testemunho. Não há conspirações, não aquilo que não está claro, mas se apeguem à instrução divina, se apeguem à palavra do Senhor, se apeguem àquilo que está claro, aquilo que está evidente, aquilo que está escancarado na nossa frente. Mas nós gostamos muito daquilo que está escondido. Por isso nós somos presas fáceis para essas conspirações.
E o que Deus está dizendo para nós, por meio do profeta Isaías, foi o que ele disse para o seu povo há muito tempo atrás: não andem com esse povo. Não deem atenção para essas conspirações. Muito cuidado com aquilo que não está claro. Cuidado com essas especulações, com o misticismo, com aquilo que é obscuro. Cuidado com isso. Vocês devem temer a um só, ao Senhor. Vocês devem atender a um só, ao Senhor dos exércitos. O texto continua, ele diz: se eles não falarem segundo esta palavra, jamais eles verão a luz do alvorecer. Eles passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando eles tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Eles vão olhar para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Esse é o destino daqueles que não olham para o Senhor, que não confiam no Senhor, que não está atento àquilo que de fato está claro, como a instrução, a lei, o testemunho, a orientação divina do Senhor para nós. Queridos, Deus fala para Acais pedir algo que ele faria, e Acais soberbamente se resguarda, diz que não quer, e aí Deus manda eles guardarem a lei. No versículo 18, nós percebemos a ideia do remanescente, como eu disse no início. No início do capítulo 8, ele está falando de forma geral para o líder, para o povo, mas quando ele chega aqui a partir do versículo 11, a partir do versículo 9, ele se destina justamente a esse remanescente do povo. Que embora o povo sofresse, o povo passasse por dificuldades e baixas, como o povo de Israel passou por muito tempo, mas Deus preserva e preservou o seu remanescente fiel, o seu povo com quem ele fez uma aliança, com quem ele fez um compromisso. Queridos, o dilema do sofrimento, o dilema do mal, ele é muito maior para o cristão do que para um ateu. Muito maior. Porque nós acreditamos em Deus e nós acreditamos que Ele está envolvido em toda e qualquer circunstância da nossa vida ou da história da humanidade. Ele está em tudo, envolvido em tudo. Nós não podemos simplesmente tirar Deus da história, como se Deus fosse um espectador, como se Ele não tivesse nada a ver com ela. Alguns gostam muito de dizer Deus permitiu, às vezes suavizando a ação de Deus na história humana. Nós não podemos tirar Deus da história. Deus é o autor da história. Ele é o escritor da história. Ele é o ator principal da história. Ele não é coadjuvante. Portanto, diante dessa ordem enfática para nós, não andem pelo caminho deste povo. Nós precisamos refletir em alguns pontos para a gente concluir aqui a nossa mensagem nessa noite. E o primeiro deles é: nunca tire Deus na hora de interpretar a sua própria vida. Nunca faça isso. Nunca desconsidere Deus ao interpretar a sua história.
Ele está envolvido nela. Seja Ele consolando, seja Ele julgando, ou seja Ele provando você. Nunca tire Deus na hora de interpretar a sua própria vida. Segundo, o caminho da incredulidade, ele é ridículo. Ele é insano. Ele é louco. É triste o caminho da incredulidade. Mesmo incrédulo, mas ele ainda acredita em alguma coisa. Ele ainda acredita em algo. Mas ele prefere aquilo que é obscuro. Aquilo que não está tão claro. E este é um caminho muito mais duro do que a confiança em Deus. Porque ele precisa rejeitar aquilo que está claro e evidente na frente dele. Então, muitas vezes, acreditar naquilo que está obscuro é uma fuga, é uma forma de escapar daquilo que está claro ali, gritando na vida das pessoas. Um psiquiatra, crítico de muitas linhas da psiquiatria e da psicologia, ele diz que a turma da psicologia às vezes fica buscando algo que está muito profundo, no subconsciente, quando na verdade ele tem detalhes claros e evidentes ali na frente dele. Mas ao invés de se deter aquilo que está claro, ele fica tentando buscar aquilo que está obscuro. Ele vai chamar isso de uma tolice absurda. Ao invés de ir atrás daquilo claro, vai atrás daquilo que está obscuro. Por que não fica com aquilo que está claro? Portanto, lembre-se, o caminho do incrédulo, ele é ridículo. Terceiro, o homem natural, ele não gosta de clareza. O homem natural, ele gosta de ambiguidade. Hoje em dia, quando nós vamos discutir algum assunto com alguém, tinha um professor que sempre dizia isso, e ele dizia: olha, antes de tudo você tem que discutir sobre a verdade, porque é tudo muito ambíguo. Não existe mais padrões e referências para nada. Então, antes de tudo, discuta o que é verdade. E é curioso e triste, porque isso chegou até dentro da própria igreja. O pastor vai dar uma orientação, vai falar algo: não, mas isso aí é o que o senhor acha, isso é o que o senhor pensa. Como assim? Está aqui, estou lendo a Bíblia, estou explicando para você. Paulo está dizendo, João está dizendo. Não, mas aí é a perspectiva da igreja batista. Não. Essa ambiguidade chegou também dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente com essa ideia: é a minha opinião. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque na igreja do Senhor Jesus Cristo nós não estamos preocupados com a nossa opinião, mas com a opinião de Deus. E muitas vezes nos apegamos àquilo que não está claro, porque não gostamos da clareza, não gostamos de ouvir aquilo que está claro, não queremos aceitar aquilo que está claro diante de nós. E aí nós relutamos com isso. Mas entenda, essa é uma característica do homem natural, do homem que não tem Cristo, e não de um convertido, e não de um salvo. Quarto lugar, nós precisamos ter uma visão mais positiva, não somente da palavra do Senhor, mas dos mandamentos dele para nós. Nós vemos no verso 16, vemos no verso 20, a palavra lei, a palavra de ensinamento, instrução aqui para nós. Deus está dizendo a Isaías: dê atenção à minha instrução, aos meus mandamentos. Aqui a palavra de Deus, ela tem um caráter de proteção. É uma orientação que protege, que guarda. Porque nós vimos no início, no versículo 11, há uma advertência. Ele advertiu: não andem no caminho
desse povo. Então, o propósito aqui dessa instrução é proteger o povo de Deus. É proteger o povo de Israel. Isso vai proteger o povo das conspirações. O povo que está indo buscar espíritos, conselhos de espíritos, que vão ouvir sussurros, pessoas falando, médiuns falando palavras estranhas, ao invés de ouvir a palavra do Senhor. Portanto, encare a instrução de Deus de uma forma positiva. Caso contrário, você vai rejeitá-la. E se você vai acabar buscando aquilo que é obscuro. Lembre-se, em quinto lugar, que a palavra do Senhor é luz. Aos que estão chegando nesta igreja, por exemplo, a base desta igreja é a palavra do Senhor. É a instrução divina. Porque esta igreja entende que a palavra do Senhor é suficiente. Ela é autoridade. É a base, é a palavra do Senhor. Então, se houver algum questionamento, alguma discordância, abra a palavra e vão ver o que a palavra tem a dizer. Meditem na orientação do Senhor. Se há algo que você não concorda, vá para a orientação de Deus. Na vida cristã, queridos, não há soluções mágicas. Eu sei que muita gente vive procurando milagres, milagres, milagres e milagres, mesmo sem saber o que é um milagre. Muita gente acha que Deus resolve tudo muito rapidinho, de uma hora para outra. Acha que por ter sido abençoado uma vez, de uma forma milagrosa, vai ser sempre assim. Mas entenda, mesmo que você tenha sido contemplado, você precisa continuar orando. Você precisa continuar obedecendo. Você precisa continuar servindo. Você precisa continuar se gastando em lutar, em crescer, em lutar por sua santidade. A gente vai continuar fazendo isso. A gente precisa disso, estudando a palavra continuamente. Não existe uma vida cristã sem Bíblia, sem a instrução, sem a orientação do Senhor. E Deus está dizendo para esse rei: a autoridade máxima aqui é a minha palavra, não é você, Acais. Não é você. São as minhas orientações, é a minha instrução. Portanto, lembre-se disso, a palavra do Senhor é luz para as nossas vidas. Em sexto lugar, percebemos no verso 17 o texto dizendo o seguinte: esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a Ele aguardarei. Aqui nós temos a confiança no Senhor, mesmo sem vê-lo. Mesmo sem vê-lo. E aqui a ideia que a Bíblia enfatiza, em muitos momentos, nós não andamos por vista. Não, nós andamos pela fé. E como eu disse no início, a partir do capítulo 7, isso vai ser a tônica de Isaías. Por muito tempo no seu livro, o povo de Deus não confiava nele. O povo de Deus tinha suas próprias explicações. Isso não é diferente com a gente. Muitas vezes somos tentados a não confiar no Senhor. Somos chamados de crentes não por acaso, mas muitas vezes nós, por não perceber ou ter a ideia, ou achar que o rosto de Deus não está virado a nosso favor, nós somos tentados a desconfiar dele, a não esperar nele. E aqui nós percebemos, por exemplo, como o evangelho da prosperidade é tão cruel, como ele é tão sagaz. Eu oro, eu confio. Alguns até deixam de dar remédios para os seus parentes, porque acreditam que Deus vai curar, porque alguém disse para ele que se ele tiver fé, ele vai ficar bom.
Aí, a cura não vem, e de quem é a culpa? Não é da igreja, a culpa é sua, que não teve fé. Percebe como é cruel? Percebe como é impiedoso isso? E é por isso que tem muita gente decepcionada com a graça. Muita gente decepcionada com a graça errada, né, que ouviram. Tem muita gente que vai à igreja, que ouve a palavra, mas passam por circunstâncias complexas, passam por isso aqui, e aí ficam decepcionados com Deus, porque eles não ouviram uma palavra honesta da parte de Deus, segundo eles. Palavras que não preparam pessoas para a verdade. Palavras como esta: mesmo que o rosto de Deus esteja virado para mim, mas eu vou esperar nele, eu vou confiar nele, eu o aguardarei, mesmo que eu não consiga ver, notar ou perceber a sua bondade como eu quero. Esses textos são tão ignorados por muita gente, que não seja uma verdade para nós. Muitos têm feito isso com outras pessoas. Não vamos fazer isso com nós mesmos. Não vamos ser cruéis a esse ponto. Porque muitas pessoas vão encontrar a explicação para a nossa desgraça na incredulidade. Ah, sua fé é muito pequena. Desde quando fé é questão de tamanho? Se você tiver, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, a fé do justo tem uma eficácia gigantesca, por causa do Deus a quem se está orando. Então não é essa questão de nível, de tamanho de fé. Isso não está na Bíblia. O texto está dizendo para mim e para você que nós devemos confiar no Senhor, mesmo que o seu rosto esteja virado para nós. E quando eu digo confiar, irmãos, eu queria que você lembrasse do momento que a gente está vivendo hoje. Esse grande dilema de vacina, de não sei o que lá. Não precisa me responder não, nem levantar a mão não. Quantos de vocês oraram para que viesse uma alternativa para a solução do Covid-19? Quantos? Quantos de nós tomamos remédios produzidos e elaborados por cientistas? E por que nós simplesmente bradamos e falamos que não vamos tomar vacina, e aí começamos as conspirações? Que base nós temos para isso? Uma hora eu me valo da ciência, mas outra hora não. Que base eu tenho para isso? E aí eu começo, o pior de tudo é que eu começo a trazer isso para Deus. Eu começo a querer encaixar Deus dentro do meu sistema, quando na verdade não tem nada disso. Então a gente precisa tomar cuidado com as conspirações, com aquilo que não está claro. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Priorize a clareza da palavra e não a obscuridade das suas imaginações. Não ande como esse povo anda. Confie em Deus. No nosso contexto bem imediato, que eu sei que isso tem causado muito burburinho na minha igreja aqui, e eu sei que em muitos lugares. Com vacina ou sem vacina? Com vacina ou sem vacina? A nossa resposta não está aí. Nossa resposta está aqui, em Deus. Você acha que vai tomar uma vacina? Isso vai... isso aqui é o destino da minha vida, está na vacina. Tá não. Tá não.
Assim como não está no remédio para a dor de cabeça que você toma. Confie no Senhor. Não ande como esse povo aí, não. Confie em Deus. Vamos orar. Soberano Deus, graças te damos pela tua palavra. Antes de tudo, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos da nossa facilidade, Senhor, de abandonarmos a tua orientação, a tua instrução para as nossas vidas e de sermos levados por conspirações, por ideias maquinadas pelo ser humano, que tem seus interesses e seus objetivos, que não tem nada a ver com os interesses de Deus. Nós te pedimos, nos perdoe pela incredulidade, pelo medo, pelo pavor, pela desconfiança que hora ou outra nós temos deixado inundar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, assim nos fazendo, ó Deus, ir para lugares distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, pois nós necessitamos do Senhor. Nos ajude a confiar em Ti. Não vivemos dias fáceis e não temos expectativas de que eles vão melhorar. Mas a nossa oração nesta noite é que, apesar das circunstâncias, apesar do que vem de fora, nós possamos entender que nós temos um grande inimigo dentro de nós. Que nós não permitamos que o inimigo externo venha encontrar reflexo no nosso coração. Mas que nós, ó Deus, possamos confiar plenamente na Tua palavra. Possamos recorrer ao Senhor. Que a confiança, que a expectativa, que a esperança, que a dependência no Senhor nos leve a desfrutar daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, com a certeza e com a convicção de que nada está fora do seu controle. Nada. Ajude-nos, como igreja do Senhor, vivendo em meio a esse momento de pandemia. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a lidar com essas questões que estão chegando até nós, de uma forma nova, de uma forma amedrontadora, de uma forma arriscada, muitas vezes. Que o Senhor nos ajude a confiar em todos os recursos que o Senhor tem proporcionado, que o Senhor tem usado pessoas, mas que jamais o Senhor nos permita confiar mais nestas coisas do que no Senhor. Ajude-nos a andar no Teu caminho e não no caminho do homem que não se interessa por Ti, do homem que não tem comprometimento com a Tua palavra. Que o Senhor não nos permita enveredar por esses caminhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos isso ao Senhor nessa noite. Amém.